Oi gente, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao Politizando. Este programa, ele abre oficialmente, assim, vamos dizer assim, o meu segundo semestre acadêmico, meu último semestre aí como estudante de jornalismo, ó, as confusões. Já começo o programa embaraçando as coisas. Queria conversar com vocês um pouco, é inevitável, né, a respeito do impeachment. Afinal de contas, eu acompanhei esse processo desde quando era uma possibilidade remota, desde quando ainda haviam várias denúncias possíveis, até como a história, a questão do impeachment foi ganhando corpo, foi ganhando força aí dentro dessa conjuntura que nós vivemos. Como nós já havíamos dito, os comentaristas aí políticos disseram ao longo de todo esse processo, era um jogo de cartas marcadas, né? Nós já sabíamos, já imaginávamos que a presidente seria, né? A ex-presidente agora seria afastada, é difícil acostumar com a ideia. A presidente foi então empichada por 61 votos a favor contra 20 contra. Foi uma derrota aí bem larga, bem expressiva dentro do Senado, né? E dos dias aí de julgamento, o mais esperado para muitas pessoas, pelo menos para mim, foi a segunda-feira, né? Surpreendentemente, foi o dia em que a Dilma foi ao Senado fazer a sua própria defesa. Eu não imaginava que ela ia tomar essa decisão. Afinal, ela não era obrigada a ir, ela não era obrigada a responder nenhuma questão. Ela foi para fazer história, né? Porque ali a votação ela já estava praticamente decidida, os senadores, a maioria já estavam posicionados, né? Então, assim, a possibilidade de reverter a situação era ínfima. O discurso dela foi emblemático, teve um caráter bastante, assim, pessoal, biográfico, contando a história dela, né? Nós que a conhecemos sabemos que ela foi torturada na ditadura e ela menciona isso, menciona que venceu um câncer. Fala pouco da questão dos crimes, fala muito que ela não cometeu crime de responsabilidade, mas detalha pouco, né? Até porque, assim, isso foi muito deliberado dentro do Senado pelos entendedores da área e pouco se chegou a uma conclusão. No final das contas, fica aquela coisa, a acusação falando que os créditos suplementares alteram a meta fiscal, a defesa que não, os próprios especialistas da área não entram num consentimento e o povo acaba ficando, às vezes, meio confuso em relação a isso. Ela enalteceu mais, assim, questões que voltassem para sua própria biografia, né? Que ela é uma mulher que sempre luta, que está sempre disposta aí e que não iria desistir num momento como esse, que era uma mulher honesta. E eu me lembrei do Getúlio Vargas, né, pouco antes de suicidar, deixou aquela carta, né, dizendo sai da vida para entrar na história. Então ela quis também fazer história com esse discurso, citou o próprio Vargas, citou JK, vivenciou uma segunda-feira bem longa aí no Senado, o pessoal sugou bastante ela, né. Por fim, todo mundo, eu acho que até eu, todo mundo, imagina quem tava lá, já tava doido para acabar o julgamento, né, e assim que foi decidido, então, o impeachment da presidente, à noite, o Michel Temer, ele fez um pronunciamento, né, na TV, e ele mencionou algumas coisas. Vai ser um governo bastante diferente, né? O governo do PT, ele tem um caráter muito popular, muito social. O governo, o PMDB, o Michel, tem esse caráter mais privatizador, mais, assim, voltado para o mercado. No discurso, ele não mencionou a corrupção, que era uma grande incógnita aí para as pessoas que são contra o impeachment, né, para a gente que acredita no golpe. Tanto que o Romero Jucá, que perdeu a qualidade de ministro por ser flagrado naquele áudio dizendo que o impeachment, que colocaram Michel Temer, seria para estancar a sangria da Lava Jato. Então, nós esperávamos que o Michel realmente mostrasse que não, mas pelo contrário, aumentou em até 41,47% o salário do judiciário, não fala muito em corrupção e nós estamos aí presenciando uma Lava Jato bem
mais assim tranquila, se fala pouco no assunto. E semana que vem, segunda-feira, vai ser a votação da cassação do Eduardo Cunha. Rodrigo Maia marcou para uma segunda-feira, dia em que pouquíssimos políticos comparecem, né, ao Congresso, principalmente nesse período eleitoral que se iniciou. Aí o Temer, ele falou no seu discurso sobre a herança econômica que o governo Dilma deixou, né, um rombo aí, de um déficit de 170 bilhões, quase 12 milhões de desempregados, e como se também ele não tivesse atuado, né, ele era o vice-presidente e ele se isentou aí, como se ele tivesse sido eleito agora, ele se isentou das questões do governo. Mencionou corte de ministérios que ele fez, de cargos comissionados, mas são coisas simbólicas que vão interferir pouco no orçamento. Falou a questão que o governo visa aí a aprovação do teto dos gastos, que a gente vai poder discutir mais pra frente, alterações na Previdência, né? Tudo indica que agora a idade mínima será de 65 anos, eles estão aí com essa medida provisória para ser aprovada. E nas leis trabalhistas, o Temer está aí defendendo a livre negociação entre patrões e empregados. A gente já tem aí tantos patrões que não respeitam a CLT, tantos empregados que não têm nem noção dos direitos que têm, e ele quer afrouxar essa relação, e ele troca muitas palavras. Ele diz que quer modernizar, né, a lei trabalhista, mas na verdade ele quer jogar a favor do empresariado, que é o tipo de forma do Temer trabalhar. Fez um apelo pela pacificação, falou que assumia a presidência da República por meio de uma decisão democrática e transparente, né, da qual a gente discorda, né? Nós acreditamos que é um golpe parlamentar, pode não ser um golpe dentro da Constituição, para nós é um golpe parlamentar. Diz que a incerteza chegou ao fim, mas não é isso que nós vimos nas ruas. Eles debocharam, né? Disseram que 40 pessoas foram às ruas. Nós tivemos no final de semana cerca de 100 mil pessoas na Paulista. E, inclusive, o assunto que rendeu hoje a minha dica, que é a coluna do Gregório do Vivier na Folha de São Paulo, na qual ele critica a própria Folha, que na sexta divulgou aí um editorial criticando as manifestações e dando aí uma brecha para a polícia ser mais incisiva. A polícia tem sido dura e isso tem causado muitas críticas aí na internet. A coluna dele tá ótima, leiam aí quem tiver interesse. Muito tempo que eu não falo do Vivier, né, mas ele continua ativo aí na luta contra o golpe. E termina então com essa coluna também muito bacana do Jânio de Freitas, tá? Que saiu na Folha, chamado Golpe no Hospício, que faz aí uma analogia à fala do próprio Renan Calheiros, que disse durante o julgamento de impeachment que aquilo ali parecia um hospício, né? E na verdade as questões de ordem estavam ali chegando a um nível muito chulo entre os próprios senadores. Gleice Hoffmann disse que ninguém tinha moral para julgar a presidente ali, e o pessoal se revoltou, mas realmente eles não têm, realmente ali a maioria tem processos engavetados. Inclusive o próprio relator do processo de impeachment, já cansei de falar isso, a Anastasia, é suspeito de ter cometido quase 1000 pedaladas no governo de Minas Gerais. Pode procurar na internet que você vai achar, e pedalou em números bem maiores do que a presidente, a ex-presidente foi acusada, né? Jânio de Freitas fala na coluna então que os parlamentares se ocupassem mesmo com o conjunto da obra, teríamos o Congresso ideal. Ele justifica aí também essa questão da qual a gente comunga aí do golpe parlamentar. Gente, vamos ver como é que vai ser então agora. As pessoas já estão marcando aí manifestações. A Globo tem abafado, né? Eu vi hoje, estou acompanhando os noticiários, eles têm mostrado bastante discretamente. Mas assim, na internet tá rolando muito esse assunto. Vamos ver se isso vai influenciar. O povo tá querendo eleições diretas, mas aí tem coisas na Constituição que precisam ser obedecidas. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Se atentem muito, segunda-feira, na votação então de cassação do processo de cassação do
deputado afastado Eduardo Cunha, tá bom, gente? Fiquem com Deus, semana que vem eu volto com um Politizando muito melhor, sempre feito pra você, viu? Um beijo e até lá!